Beleza, começou. Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre virtualização e sobre um projeto nosso de virtualização, que é a virtualização de uma empresa chamada MG Incorporations. Vamos passar então. A gente primeiro vai falar sobre alguns softwares de virtualização e os conceitos dele. Vou deixar com o Luiz então. Beleza, vamos começar com o VirtualBox, que é um programa de virtualização que você tem a linguagem em português, da Oracle, que permite instalar recursos diferentes, sistemas operacionais, em um único computador sem complicações. Por exemplo, você pode executar um Linux dentro de um Windows 7, do dentro do Mac, o Mac dentro do Windows, ou todos os outros sistemas operacionais dentro de um único. Você também pode instalar o Android em outras máquinas. A única limitação da combinação é a criatividade, o hardware do seu computador, se ele consegue aguentar ou não. Uhum. Essa virtualização que o VirtualBox faz, ela é uma virtualização simples. Ela não é considerada muito segura porque essa virtualização ela não emula um kernel novo no sistema. Agora eu vou falar sobre uma virtualização diferente chamada KVM. É uma virtualização de Linux e ela é o que é chamado de virtualização tipo 1, ou seja, ela trabalha no nível do kernel. Aí como é que isso funciona? A KVM ela é um módulo no Linux que já vem depois de 2007 já vem todas as configurações de Linux, pelo menos no repo original do Linux no GitHub tem. É, e essa virtualização ela te deixa criar máquinas isoladas, independentes, controladas por um host só. Isso funciona basicamente como se você tivesse outras máquinas. Você pode ter 5 monitores conectados, é só você ter umas extensões de cabo, obviamente. E aí você vai atribuir a cada máquina virtual um monitor e você vai deixar essa máquina virtual lá rodando naquele monitor. Você vai atribuir um teclado, você vai atribuir um mouse e aí você pode ter, sei lá, 4 pessoas usando 4 máquinas diferentes no mesmo computador. Obviamente que essas máquinas são, entre aspas, aí, você atribui os cores do sistema operacional, você pode atribuir um sistema compartilhado de memória de vídeo ou um sistema que você tem uma placa de vídeo para cada máquina. Isso tudo é feito por drivers em tipo 1. São literalmente drivers no kernel do sistema. E isso é feito em Linux. Infelizmente eu não entendo bastante Linux, então a demonstração que a gente vai fazer hoje vai ser o Windows 11 no VirtualBox, mas isso vai vir depois. E basicamente o Windows 11 porque eu queria mexer com o Windows 11 faz um tempo já, depois do lançamento. Agora a gente vai falar de alguns problemas da nossa empresa, a MG Incorporations, criada aí. E ela é uma empresa de segurança de software. O que é isso? Ela é uma empresa que ela testa malwares, ransomwares, adwares, vários outros tipos de vírus aí que existem. E ela é uma empresa, é um tipo de empresa mais nova no mercado. Esse trabalho costumava ser de empresas que faziam, como é que eu posso dizer? Por exemplo, a Avast, a Vira, Norton são empresas que fazem isso. Mas hoje em dia já tem empresas que só fazem isso. Por exemplo, o Malwarebytes começou como uma empresa que só faz isso e hoje em dia é um dos melhores antivírus que a gente tem. O Luiz vai explicar um pouco das dificuldades aí da empresa. É, Vamos falar sobre a necessidade constante de reinstalação de sistemas operacionais. Como a empresa ela trabalha com um serviço de segurança, né, ela precisa de um PC praticamente limpo para testar os danos que o vírus podem causar a ele. Que é bom ter buguei. Puta que pariu. Vou tomar aqui, calma aí. Vamos lá. Existe uma necessidade constante de uma instalação limpa de sistema operacional. Essa instalação limpa ela existe porque você vai testar os vírus e aí você precisa descobrir qual que é o efeito de cada malware na máquina.
Então, por exemplo, se você tem um malware que faz a sua máquina subir o consumo o uso de CPU até 100%, como é que você vai saber se o outro vírus que você instalou por cima desse vírus faz isso também? Não tem como fazer isso, porque um já vai estar fazendo. Não tem como você simplesmente ter 200% do uso de CPU. Então o que acontece aí é o seguinte: você precisa ter uma reinstalação constante de sistema operacional. E eu vou explicar um pouco mais disso depois que a gente passar por esses problemas aqui. Agora a gente vai até risco de dano aos componentes. Bem, se não houver essa virtualização, os componentes do computador poderiam ficar completamente à mercê, se danificados por outros vírus que a empresa é contratada ou acabou se interessando a testar, né? É. Sim. É, e o desperdício de hardware, eu vou mostrar aqui um pouco mais. Quando a gente vem aqui no nosso projeto escrito, a gente tem aqui, após uma auditoria da empresa, foram encontradas 5 máquinas de teste com os seguintes aspectos. Essas máquinas aqui, elas são extremamente poderosas e extremamente caras. Logo, quando você tem um vírus, embora isso não seja comum mais hoje em dia, só que você tem a chance sim, e a gente teve um caso desse recentemente com um jogo chamado Off-World, se eu não me engano, New World, que foi um jogo feito pela o setor de games da Amazon, que acabou pessoas que tinham placas de vídeo da Nvidia RTX 3090, a placa de vídeo literalmente fundiu com os pedidos do jogo ao kernel. Então o que acontece? Se é possível fazer isso por um jogo, é possível fazer isso por um vírus. Só que não é uma coisa que não é mais muito feita hoje em dia, porque hoje os vírus são mais feitos para roubar informações. Mas vamos lá. Quando a gente tem uma máquina dessa, imagina se a empresa perde essa placa de vídeo por um vírus. Isso é quase 25 mil reais de prejuízo. Então esse é o nosso problema com o desperdício de hardware. O desperdício de hardware... Não, na verdade esse é o nosso problema com o risco de dano a componentes. Agora vamos lá. Quando a gente fala de desperdício de hardware é o seguinte: esses vírus geralmente eles simplesmente rampam o uso do sistema até 100%, e aí esse uso do sistema fica estourado. Então você pode ter... Ele vai jogar o uso disso aqui para 100% porque ele vai estar usando para alguma operação que a gente não sabe ainda. Por exemplo, mineração de bitcoins, que aí seria 100% da placa de vídeo, etc. Agora vamos falar um pouco mais da solução, no caso, né? A nossa solução pensada foi o seguinte: vou ler aqui uma parte. Essas máquinas não eram nem 30% usadas durante os testes, fora que a chance de dano ao hardware era bem alta. Foi decidido um sistema com KVM e Linux, onde os terminais de alta potência pudessem ser usados e resetados rapidamente. Vou explicar mais sobre resetar. Vou falar aqui um pouco sobre KVM. O que a KVM bem, aqui são alguns passos para instalação da KVM. Aqui a gente tem os passos técnicos da instalação de KVM no Linux. Eu não vou fazer isso aqui porque acontece o seguinte: o meu computador, infelizmente, ele não tem poder o bastante para poder fazer a instalação de uma KVM e rodar em paz. E eu não entendo de Linux o bastante para fazer essa instalação completa. Então eu não vou fazer isso. Como eu disse, eu vou fazer uma instalação de VirtualBox, já está pronta aqui, que eu vou até iniciar no momento para depois eu explicar direitinho. Então, tá. Essa KVM, como tinham 5 máquinas de teste na empresa, essas 5 máquinas de teste elas vão ser substituídas por 5 terminais independentes, isolados por causa do sistema de kernel da KVM, que é um kernel emulado, e a segurança, a chance de risco ao componente e a chance de qualquer perca de dados no sistema é bem menor. Isso é testado sobre a KVM. A KVM é usada por essas empresas e por testadores de malwares mais, como é que eu posso dizer, mais amadores demais. Se você precisar um pouco, por exemplo,
eu aconselho assistir um cara chamado Some Ordinary Gamers no YouTube. Esse cara ele fala muito sobre VMs e ele usa um sistema pessoal diário de KVM. Ele não confia em Windows, por exemplo, de jeito nenhum, que é certo, porque o Windows ele rouba suas informações com certeza de alguma forma, mas ele usa um sistema desse, fica caro, mas ele usa. Então vamos lá falar o que foi feito depois da venda dos componentes não usados aqui para o projeto. A gente decidiu ir com o processador AMD Ryzen Threadripper 5990X. Isso aqui não foi lançado ainda, no caso. O que foi lançado é o 3, mas eu quis falar o 5, porque eu quis exagerar para ver como é que funciona isso. Que eles vão ser 64 núcleos físicos de 4.5 GHz cada. 256 GB de memória RAM rodando a... Eu não falei aqui, desculpa. A 3000 MHz, porque ela, se eu rodar em 3200 é provado que ela não fica... estável. Duas das 3090, que já é o bastante, porque essas são máquinas, são placas de vídeo extremamente poderosas, com SLI, que vai fazer ela funcionar como uma só, e aí você vai ter um sistema de divisão de memória de vídeo e um driver que vai fazer o spoofing da placa de vídeo no computador para você poder transformar aquele seu esqueci a palavra, terminal, como um terminal que seja mais parecido possível com um computador físico, para poder enganar os vírus caso ele tenha um módulo de detecção de máquinas virtuais. Essa placa de vídeo essa placa-mãe que foi a única placa-mãe que a gente conseguiu achar com 8 slots de memória de vídeo que funciona com esse AMD, e 3 SSDs 4 TB. Esse SSD tem uma velocidade muito grande por ele ser NVMe 2 e com offload para nuvem. Ou seja, se a gente precisar guardar alguma informação de vírus, a gente não guarda no computador em si, no servidor em si. A gente guarda na nuvem. E aí depois a gente explica aqui que com o cabeamento a gente consegue fazer a conexão desses terminais com as salas que sejam de cada pessoa, e é assim que funciona. Agora vamos falar um pouco mais do VirtualBox. Como eu disse antes, o VirtualBox é uma tecnologia bem simples de virtualização. Ela é só uma aplicação, logo ela não tem um kernel emulado, ou seja, isso aqui existe uma grande chance ainda de, se eu rodar alguma coisa maliciosa dentro dessa máquina aqui, que é um Windows 11 emulado, vai dar problema. Não vai dar problema no momento. Pode dar alguns problemas caso seja um vírus muito sofisticado, mas se você vir aqui em configurações, esperar abrir, porque o computador está devagar, obviamente, eu não tenho nenhuma pasta compartilhada com o meu host normal. E isso aqui, ou seja, está 80% isolado, digamos assim. Eu vou explicar como é que se cria uma máquina dessa. Então vamos lá, a gente vai em novo, aqui no próprio VirtualBox, depois de instalar o VirtualBox, a gente bota o nome, máquina aleatória. Desculpa o cachorro latindo aí. Aleatória. Ele trocou para Linux aqui do nada, não sei. Deve ser por causa do espaço, mas tudo bem. Ele trocou para Linux. Eu não quero Windows, porque eu não sei mexer em Linux direito. Aqui eu tenho todas as versões do Windows. Vou colocar o Windows 10 aqui, porque é a mais parecido possível com o Windows 11. Então eu vou em próximo. Aqui eu decido o tamanho da memória que eu vou dar para ele. Essa máquina minha tem 6 GB de memória dos meus 16. Aqui a gente faz um disco rígido. Eu já tenho um disco rígido para essa daqui, que é 11. Eu não preciso acrescentar, eu crio um novo disco rígido se eu quiser. Eu faço um disco rígido aqui dinamicamente alocado. Isso aqui ele basicamente fala que o disco rígido vai aumentar de tamanho caso você precise de mais tamanho na máquina. Depois de fazer a alocação, eu não vou fazer a alocação ainda. Deixa eu ver se vai travar o meu computador. Não vai. Milagre. Tudo bem, vamos lá. Depois de fazer isso, eu venho iniciar. Eu não sei se vai dar erro com essa máquina aqui, porque eu já estou iniciado nessa. E aí você faz como se fosse meu Deus do céu, um computador normal.
eu vou selecionar o disco rígido, ou seja, a imagem de coisa do Windows ou do Linux que você quer instalar, a imagem de sistema operacional. Aí você inicia aqui e faz a instalação como qualquer outro sistema normal. Eu vou fechar isso aqui porque senão meu computador vai ter um troço. Desligar a máquina. Beleza. Eu vou explicar um pouco mais. O que eu fiquei de explicar, Luiz? Do Ah, começo? Faltou alguma coisa. no começo, É. não, a gente já explicou sobre a empresa, os problemas que ela correu, já explicou sobre os programas, sobre Faltou alguma coisa. como. Ah, é sobre Snapshot. É sobre Snapshot. É. Eu vou falar sobre Snapshot agora. A maioria. Quando você se fala de uma máquina virtual, você pode. Toda solução decente vai ter um sistema chamado Snapshot. Como é que funciona o sistema chamado Snapshot? Você pode ver aqui que eu estou no Snapshot do Windows 11 que eu criei, o Snapshot 1. Que ele não mostra aqui, mas ele está no Snapshot 1. Agora vamos supor que eu tenho esse arquivo aqui. Arquivo malicioso. Oh não, ele vai deletar tudo no meu computador. Isso aqui é um vírus. Eu abri o vírus e aí o vírus foi lá e deletou tudo do meu computador, que é a única coisa que tem aqui. Aí, vamos dizer o seguinte: como existe uma constante necessidade de reinstalação de software, o processo de instalação de software é maçante. E o Snapshot, ele é um processo que existe no host da máquina. O que isso significa? Embora esse disco rígido aqui que ele mostra de 50 GB aqui, ele fale que é um disco rígido, aqui não é um disco rígido. Isso aqui é simplesmente um arquivo criptografado que a máquina usa como disco rígido. Ou seja, não tem como fugir um vírus daqui de dentro para minha máquina principal, que no caso é essa daqui embaixo. Continuar então. Só vendo o tempo aqui, eu tenho 3 minutos para terminar. O que vai acontecer? O arquivo malicioso foi lá e deletou tudo. Eu não consegui entender direito como é que o arquivo malicioso fez isso. Então eu vou fazer o seguinte: vou fechar a máquina virtual e aqui eu tenho a chance, restaurar para o Snapshot 1. Eu vou clicar OK. Ele vai voltar para cá. E deixa eu só deletar essa máquina aqui que não tem porquê. Apagar todos os arquivos. E eu vou iniciar a máquina de novo. Vai demorar um tempinho para iniciar. Porque, né, o computador não é o melhor. Mas você já pode ver aqui, que o arquivo malicioso não está mais no meu computador. E eu tenho meus 2 arquivos de volta. Ou seja, eu resetei o meu computador para o estado antigo. Ele apagou totalmente os traços do vírus por ser um processo do host. E esse é uma das maiores, na minha opinião, e para nossa empresa, o projeto da nossa empresa é um dos melhores processos do virtualização que a gente precisa. Bem, essa foi a nossa apresentação. Carlos, Valéria e Luiz, Alexandre. É isso, né? Luiz? Opa, Tem alguma coisa mais para adicionar? Acho que não, né? não, não, completo. Então tá tudo certo, então. Valeu.